Olá a todos, regresso então para mais um vídeo sobre a disciplina de Matemática A, continuando então a resolver o teste do professor José Carlos, agora resolvendo a segunda questão de escolha múltipla. Reforço então a ideia que vou colocar o link para o site do professor José Carlos, onde vocês podem extrair este teste número 2 e também alguns outros recursos para a disciplina do 10º ano de Matemática. Bem, o exercício 2 do teste diz-nos o seguinte, é um exercício sobre condições, mas aqui com alguma mistura sobre inequações com polinómios. Bem, sejam A, B e C os conjuntos definidos por o conjunto A, que é dado por esta condição, ou seja, x pertencente a R, tal que x² é maior ou igual que 2x. Temos aqui o conjunto B, onde temos uma desigualdade com módulos, quer dizer, x pertence a R, tal que o módulo de x é superior a 2, e temos aqui um conjunto C, onde x pertence, cuidado, pertence aos números inteiros positivos, ou seja, estamos não no universo dos números reais, mas sim no universo dos números inteiros positivos, tal que x² vezes x menos 1 menos x ao cubo sobre 2 é igual a 0. O conjunto dado, temos aqui algumas operações com conjuntos, quer dizer, o conjunto dado pela interseção do conjunto A e o contrário ou a negação do conjunto B, e depois exceto este conjunto C. Bem, pode ser definido então por qual destas opções. Como é que nós devemos fazer isto? Ou pelo menos como é que eu vou fazer isto neste vídeo? Isto é apenas uma sugestão, obviamente. Eu vou determinar a interseção entre o conjunto A e o contrário do conjunto B. Depois de ter o resultado dessa interseção, de A com o contrário de B, eu, a este conjunto que resulta desta interseção, eu vou extrair ou excluir a parte do conjunto, ou então os elementos do conjunto que se fariam parte desta interseção e estavam no conjunto C. Ou seja, eu vou terminar esta interseção e depois dentro desta interseção, aqueles elementos que pertencem ao conjunto C, eu vou retirá-los, ok? Esta barra é o símbolo de exceto, quer dizer, vai ser A interseção com não B, exceto os elementos que pertencem ao conjunto C. Mas para eu fazer esta interseção, ou proceder a esta interseção, eu vou em primeiro lugar determinar o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C em extensão. Ou seja, vou resolver aqui estas desigualdades em A e em B, e em C vou calcular, ou melhor, vou determinar o conjunto solução. Bem, quanto ao primeiro conjunto A, eu vou fazer assim aqui. Eu sei que há a idade, quer dizer, x pertence a R, é importante que vocês tenham atenção ao universo que estamos a trabalhar, aqui dentro dos conjuntos, dos números reais, e então vou desenvolver esta igualdade. Quer dizer, temos assim, relativamente ao conjunto A, nós temos x² maior ou igual do que 2x. Quer dizer, e como é que nós podemos resolver estas inequações com polinómios de grau 2? Bem, o que vocês vão fazer é esvaziar, entre aspas, o segundo membro. Ou seja, passar este 2x para o primeiro, colocando então na forma x² menos 2x maior ou igual do que 0. Depois, o passo seguinte, vocês têm aqui assim um polinómio de grau 2, o passo seguinte será fatorizar, decompor este polinómio num produto de fatores de menor grau possível, que neste caso penso que podemos decompor este polinómio num produto de fatores do primeiro grau. E então, facilmente fatorizávamos este polinómio, colocando o x em evidência, e então isto ficaria x vezes, abrir parênteses, x menos 2 maior ou igual do que 0. Reparem que, quer dizer, a fatorização é assim uma propriedade, é aplicarem a propriedade distributiva, mas no sentido contrário. Ou seja, para eu perceber se esta fatorização estaria bem feita, se eu aplicar a propriedade distributiva, eu tenho que obter a expressão anterior. X vezes x dar-me x² e x vezes menos 2 obteria menos 2x. Tudo bem. Depois de fatorizarmos ou de compormos este polinómio em fatores do primeiro grau, vamos agora analisar
temos aqui dois fatores, este fator que eu vou designar como fator 1 e este segundo fator que vou designar como fator 2. O que vou fazer agora é avaliar o sinal de cada um destes fatores e construir uma tabela de sinais para depois perceber o sinal do produto entre estes dois fatores. Então vou aqui partir para alguns cálculos auxiliares. Em primeiro caso, vou analisar este fator 1 e assim num cálculo auxiliar, né, vou igualar, vou perceber a raiz deste fator, ou seja, vou calcular x igual a 0. X igual a 0, obviamente que é igual a 0. Quer dizer, a raiz deste polinómio do primeiro grau, né? Se quisessem pensar nisso dessa forma, x, quer dizer, a sua raiz é 0. Agora, como é que eu consigo perceber o sinal? Imaginando que eu tinha assim uma função que era y igual a x. Quer dizer, vocês conhecem esta função, isto seria uma função afim, quer dizer, mais concretamente uma função linear, mas será uma reta. E então, sabendo que é uma reta, eu agora também preciso saber se essa reta seria ou crescente ou então decrescente. Quem é que manda, entre aspas, nessa ideia, será o coeficiente do x, né? E se este coeficiente for positivo, que é o caso, né? Eu ter x é a mesma coisa que ter um x, esse coeficiente seria o declive, vocês aprenderam no como declive, e sendo positivo, quer dizer que a reta seria crescente. E se tem 0 ali em 0, antes, sempre que o declive for positivo, ou seja, o coeficiente do x for positivo, a reta será estreitamente crescente. Se eu tivesse menos x, ou menos 2x, ou menos 3x, ou algo do género, então a reta seria estreitamente decrescente. Ok? Quem manda na monotonia, ou seja, em ser decrescente ou ser crescente, é exatamente o sinal do coeficiente do termo de x. Então, se tem 0, se anula ali em 0, antes seria negativa e depois, obviamente, seria positiva. Depois vou fazer a mesma coisa, mas para o segundo fator. Então, encarando aqui o fator 2, faria aqui um cálculo auxiliar, igualava então x menos 2 igual a 0, o que obtinha x igual a 2, e se pensasse assim numa função que era de y em função de x, que era exatamente igual àquele fator, x menos 2, eu obteria novamente uma função afim, ou seja, uma reta, e como tenho um x, o seu declive seria positivo, o que implicasse que ela seja estritamente crescente, com 0 ali em 2. Antes deste 0, visto ser estritamente crescente, seria negativa. Reparem nesta linha como se fosse a linha do eixo das abscissas, não é? Então, se está abaixo, seria negativa, e depois, a partir de 2, estaria positiva. Depois de fazer este trabalho, analisando o sinal de cada um dos fatores, eu iria construir uma tabela de sinais, onde procederia da seguinte forma. Quer dizer, colocaria aqui x, colocaria aqui menos infinito e mais infinito, e depois aqui no meio, aqui entre infinito e mais infinito, colocaria os zeros de todos os fatores que fariam parte do polinómio. Sendo assim, só tenho 2, 0 e 2, e tenho que colocar por ordem. Assim, ao lado de menos infinito não é preciso dar espaço, então eu introduzia 0. Depois, entre zeros, é necessário dar espaço, obviamente para avaliar o sinal entre esses zeros. Depois ficaria então aqui 2, e visto que 2 é o último zero, então também não precisaria de dar espaço para depois ter o infinito. Ou seja, à beira do infinito, né, coladinhos, vocês não têm que dar espaço. Então vou só organizar isto assim de outra forma, colocaria 0, depois um intervalo, e depois teria então o 2, que seria o último zero, à beira de infinito. Bem, sendo assim, agora colocaria assim aqui os fatores, teria então o fator x, né? Os fatores fazem parte aqui de composição, teria então x, depois teria x menos 2, e depois numa terceira linha terei o produto, que é aquilo que eu quero avaliar o sinal, ou seja, teria x vezes x menos 2. Agora faria aqui então assim as linhas, e vou-me dirigir a cada um dos produtos. Relativamente a x, eu sei que x tem 0 para x igual a 0, e antes deste 0 é negativo, depois positivo. Quanto ao fator x menos 2, anula-se em x igual a 2, então há de ter 0, e olhando para o boneco que fiz, há de ser negativo antes e há de ser positivo depois.
Relativamente ao produto dos fatores, eu agora vou trabalhar aquela ideia de multiplicação entre dois sinais iguais, neste caso menos com menos, a dar mais, 0 vezes qualquer coisa a dar 0, mais vezes menos, né? Multiplicação de sinais diferentes a dar negativo, qualquer coisa vezes 0 a dar sempre 0 e mais multiplicação de sinais iguais a dar então positivo. Depois de fazer a tabela e atendendo ao sinal que eu tenho sobre este produto, que seria aquilo que eu queria avaliar, eu voltaria aqui à minha desigualdade e observaria aquilo que pretendo. E eu pretendo que este produto entre estes fatores seja maior ou igual do que 0. Então, se é maior ou igual do que 0, seria esta região de mais infinito até 0 e depois também de 2 até mais infinito. O que quer dizer que o conjunto de solução seria então um intervalo de menos infinito até 0, fechado, união, né? Depois tem uma segunda região, de 2 fechado, pode ser 0, até mais infinito. E então desta forma, finalmente, obtenho o conjunto A. Quer dizer, o conjunto A em forma de intervalos seria o intervalo de menos infinito até 0, fechado, união, então com 2 fechado, até mais infinito. Relativamente ao conjunto B, é fácil de resolver esta desigualdade, porque temos o valor absoluto x maior ou igual do que 2. Isto basta pensar na definição de valor absoluto. Então, o que é o valor absoluto? O valor absoluto de um número, neste caso de x, tudo bem, já temos ali o x, né, isolado, o que já traz algumas vantagens a nível de resolução, mas o valor absoluto de um número é exatamente a distância desse valor à origem. Então, se eu sei que a distância desse número à origem é superior à da origem da reta, né? Se eu sei que essa distância é superior a 2 unidades, então é fácil, porque eu ia ter aqui, para essa distância à origem ser superior a 2 unidades, quer dizer, o número terá de ser maior do que 2, obviamente excluindo o 2, ou então esse mesmo número terá de ser inferior a menos 2. E sendo assim, né, é fácil definir o conjunto B, porque seria dado, quer dizer, pelo intervalo de menos infinito até menos 2, aberto, união depois com esta segunda região, que seria então de 2 aberto até mais infinito. Mas olhando aqui para o que eu pretendo o contrário, né? A negação do conjunto B. E olhando para a reta, quer dizer, o que é a negação do conjunto B? Se x pertence a R, então estamos perante os números reais, podemos pensar na negação de um conjunto que B união com não B terá de dar o meu universo R. O que quer dizer que o contrário do conjunto B terá de ser a parte que completaria aqui a reta, né? A reta real. O que facilmente então percebemos que o conjunto não B seria exatamente o intervalo que iria de menos 2 até 2 na nossa reta. E então já tenho também não B. Preciso agora de calcular ou de determinar o conjunto C em extensão. Reparem nisto, quer dizer, sempre que vocês fazem a união entre dois conjuntos contrários, vocês obtêm universos que estão a falar, que seria neste caso R. O que quer dizer que se vocês têm o conjunto B, né, o contrário de B há de completar a reta toda real, né? Daí dizer logo que não B teria de ser este intervalo. Agora, relativamente à questão C, ou melhor, ao conjunto C, peço desculpa, nós vamos ter que resolver esta equação. E como é que resolver esta equação no campo dos números inteiros positivos? Como é que nós podemos resolver esta equação? Temos aqui uma equação de grau 3, nós não temos fórmula resolvente para isto. No entanto, olhando ali está igual a 0, e olhando para este termo e olhando também para o segundo termo que faz parte desta expressão, eu consigo colocar em evidência, aqui algo que se repete, né? Então consigo fatorizar, a minha ideia será fatorizar e depois aplicar em seguida o anulamento do produto. E olhando para estes dois termos, eu consigo fatorizar x². Aqui está x², aqui está x ao cubo, mas claro, eu posso pensar x ao cubo como x² vezes x, e então posso fatorizar, visto que nestes dois termos
do primeiro membro aparece x², então eu conseguiria calcular ou determinar as soluções, por exemplo, colocando em evidência x². E se colocasse em evidência x², para igualar o primeiro termo, bastaria colocar x menos 1, né? Reparem que x² vezes x menos 1 obteria um primeiro termo, a tal história da distributiva no sentido inverso, e para igualar o segundo termo, quer dizer, seria menos x² já estava cá fora fatorizado, então, quer dizer, ficaria com x sobre 2, isto igual a 0. Para perceber se a fatorização está bem feita, eu posso então aplicar a distributiva e verificar se obtenho a expressão anterior. x² vezes x menos 1 obteria isto, menos, certo, x² vezes x sobre 2, obteria então x ao cubo sobre 2. Tudo bem, então está certa a fatorização. Depois de ter isto fatorizado, ou melhor, depois de ter o primeiro membro fatorizado, eu resolveria esta equação através do anulamento do produto, porque eu tenho aqui uma multiplicação de dois fatores que é igual a 0. Como é que nós resolvemos o produto igual a 0? Um dos fatores tem que ser 0, ou ambos. Então este seria um fator, x², e este seria outro fator. Então resolver isto, eu diria que x² terá de ser igual a 0, ou então o segundo fator, que era x menos 1 menos x sobre 2 igual a 0. Bem, este caso já está resolvido, o que dá x igual a 0, né? x² igual a 0 daria x igual mais ou menos a raiz de 0, mas isso continuará, obviamente, mais ou menos 0 é 0, não faz diferença. Relativamente à segunda equação, o que eu vou aqui é reduzir tudo ao mesmo denominador, né? Multiplicando esta fração numerador e denominador por 2, aqui procedendo da mesma maneira, ali por 1, quer dizer, o 0 por 2, mas não faria qualquer diferença. E então, reduzindo e depois cancelando os denominadores, eu obteria ou, quer dizer, aqui ficaria com 2x, depois 2 vezes menos 1 obteria menos 2, e ali 1 vezes menos x obteria menos x igual a 0. Quer dizer, 2x menos x a dar x, então aqui eu obteria x menos 2 igual a 0, e depois x igual a 2. E então obteria, relativamente a soluções deste conjunto C, x igual a 0 ou x igual a 2. No entanto, vocês têm que ter o cuidado de perceber, se estivéssemos no campo dos números reais, tudo bem, mas nós temos que resolver esta equação no campo dos números inteiros positivos. Então isto havia de ainda ter de ser interceptado com z+, ou seja, destas duas soluções eu só pretendo aquelas que estão no campo dos números inteiros positivos, o que quer dizer que teria que excluir esta solução x igual a 0, e então o conjunto C em extensão seria simplesmente igual a 2. Depois de fazer isto, depois de determinar os três conjuntos em extensão, eu vou resolver isto da forma que me propus no início. Ou seja, vou determinar a interseção de A com não B e depois de obter essa interseção, dentro dessa interseção, vou excluir os elementos que pertencem a C. Vou então construir assim aqui a reta real para que perceba essa interseção. Colocaria aqui mais infinito, aqui menos infinito. Vou introduzir o conjunto A está aqui terminado, seria de menos infinito até 0, isto 0 fechado, ok? Então teria assim algo deste género, e depois seria de 2 até mais infinito. E então teria assim aqui, onde 2 também seria fechado, visto que o 2 pertence à condição. Relativamente a B, mas eu não vou pensar em B, eu vou pensar em não B, porque eu tenho que intersetar A com não B. Não B seria de menos 2, menos 2 seria alguns por aqui, quer dizer, fechado também, porque menos 2 pertence ao contrário de B, e viajaria assim até 2, né, também fechado, e este seria então o meu conjunto não B. Eu vou apagar assim esta parte aqui do conjunto B, de modo a não descer aqui na apresentação e a perder um pouco das soluções e as condições daquilo que tenho. E então vou fazer aquilo que me propus, vou agora intersetar A com não B. Quer dizer, uma interseção é sempre a procura por um espaço comum de ambas as soluções. E então, quer dizer,
cuidado, A, vou apenas fazer isto, A interseção com o não B seria igual, quer dizer, onde é que as duas regiões se intersetam? Seria então o intervalo fechado de menos 2 até 0, né? Reparem que 0 e menos 2 pertencem a ambas as condições, ou seja, pertencem a A e também a não B. E depois teria aqui o 2, né? O 2 também pertence às duas. Então teria que unir assim com 2, exatamente com o número 2. No entanto, se agora eu quero desta interseção excluir os elementos de C, e visto que os elementos de C é um único elemento e é igual a 2, então a interseção com o não B dar-me isto, excluindo desta solução aqueles que pertencem a C, teria então, obviamente, de excluir o 2, porque o 2 pertence a C. Então teria de excluir isto no resultado já final, ou seja, isto já, quer dizer, trabalhando esta ideia de exclusão dos elementos do conjunto C. O que quer dizer que a opção correta ficaria então com menos 2 a 0. O que me daria a opção C. Fico-me então por aqui quanto a esta resolução da questão número 2. É uma questão com alguma densidade para uma questão de escolha múltipla, mas bastante interessante. Fico-me então por aqui. Um abraço a todos, tchauzinho e até o próximo vídeo. Tchau.